repertório de louvor e adoração a Deus. Uma vida abençoada é uma vida em fidelidade, entregar para Deus o dízimo, aquilo que pertence ao Senhor, fruto de um coração grato e generoso. Então, meu irmão, minha irmã, lá atrás está a maquinazinha, você tem o gasofilaço aqui, faça a sua oferta agora, o seu dízimo com alegria. Você de casa é convidado para ofertar. A palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medidas. Nós temos, irmãos e irmãs, vivido pela fé. A igreja tem vivido pela fé. A igreja tem marchado pela fé. Eu quero dizer a você que você é um crente fiel, um dizimista fiel. Você tem mantido esta igreja, os projetos desta igreja, os sonhos desta igreja, os sonhos de Deus através dessa igreja, pela sua fidelidade, pela sua generosidade. Nós somos gratos em nome de Jesus. Graça e paz. Vamos praticar a fidelidade trazendo à casa do Senhor os nossos dízimos e ofertas? Você tem sido abençoado com a nossa programação online? Pois é, nós precisamos da sua ajuda. Precisamos que você esteja orando por nós. Precisamos que você compartilhe a nossa programação nas suas redes sociais. E precisamos também da sua contribuição financeira. Os dados necessários estarão aparecendo na tela desse vídeo ou na descrição. A igreja ainda trabalha também com o PicPay, caso você utilize esse aplicativo. E se você tiver qualquer dificuldade, liga para nós aqui na secretaria da igreja. Nós veremos a melhor forma de te atender, inclusive buscarmos na sua casa, se você não puder vir até aqui. O importante é que nós estejamos sempre em unidade, investindo cada vez mais no reino do Senhor, para que a glória dele cresça sempre na nossa vida. E que as bênçãos do Senhor sejam abundantes sobre você e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Um segundo sem te ver, meu coração precisa mais de ti. Ei, meu, e Deus meu desejo é estar e te adorar. A minha vida está em tuas mãos. Ei, meu, e Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, vou te adorar. Meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, vou te adorar. Meu prazer é te servir. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Tua vontade é o que eu mais quero. Cumpre em mim o teu querer. Eu disse: eis-me aqui, vou te adorar. Meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, vou te adorar. Meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, vou te adorar. Meu prazer é te servir. Deus me chamou, eu disse: eis-me aqui, vou te adorar. Meu prazer é te servir.
Glória a Deus. Ainda de pé nós vamos cantar o 388 de nosso cenário. Vai ser projetado aí o vídeo, né, com essa canção. Você fique de pé e cante conosco. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, e para si meu Salvador minha alma resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Cantemos ao Senhor. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, e para si meu Salvador minha alma resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei como é que enfim eu sou liberto aqui do mal, e como Cristo me aceitou por graça divinal. Mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou auros dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. De quando vem Jesus não sei, se breve ou tarde vem. Não sei ao certo quando irei ao lar celeste e além. Mas eu sei quem tenho crido, e sei também que Ele é poderoso, guardará pois o meu tesouro até o dia final. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 53, o verso 5. Torna a abrir a sua Bíblia nesse texto. Pega aí o seu aplicativo, o seu celular. Nós vamos mandar uma mensagem agora, todo mundo de celular, porque nós vamos mandar uma mensagem profética para o nosso povo. Nós somos a voz da profecia, a voz da redenção. 53:5. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pode assentar. Eu quero dizer para você, você é uma voz para esse tempo, tá? Você é uma voz para esse tempo. Dia 1º de janeiro, nós escrevemos a nossa devocional, e a nossa devocional nós dizíamos: dê uma ignição na sua vida. Nós precisamos dar uma ignição na mente e gerar vida, gerar palavra profética
ao abrir os nossos lábios com destino às pessoas. Nós estamos trabalhando a série A Voz, somos uma voz deste tempo, num tempo de calamidade, num tempo de pandemia, no tempo de fake news, no tempo de polarização política, no tempo de ideologia. Nós somos a voz da esperança. Essa semana as nossas células, elas estudaram, somos a voz da reconstrução. Irmãos, para sermos a voz da reconstrução, nós aprendemos, primeiro, nós temos que nos permitir ser trabalhado por Deus, permitir ser tratado por Deus. Nós temos que querer. Se a gente quer melhorar, irmãos, a gente tem que querer, a gente tem que pedir ajuda. Seja qual for a área da nossa vida, se for a área profissional, temos que aprender, fazer curso para empreender. Na área emocional, procurar um terapeuta, um psicoterapeuta. Na área da saúde física, biológica, procurar um médico, um clínico. Na área espiritual, nós precisamos de procurar o nosso líder, o nosso pastor, a pastora. Então eu quero que você entenda isso. Nós precisamos, para ser essa voz, saber que nós nos quebramos sozinhos quando decidimos por conta própria, fazemos as coisas sem a direção de Deus, sem pôr Deus em primeiro lugar. Todas as pessoas que tomam decisões na vida, seja pastor, pastora, líder, crente, empresário, jovem, tomar decisão na vida sem colocar Deus em primeiro lugar é, na maioria das vezes, quebrar a cara, é cair com a cara no chão. Mas nós precisamos entender que, como crentes em Jesus, como salvos em Jesus, nós nos quebramos, passamos por prova, lutas, desertos na pandemia, mas nós nos quebramos nas mãos do oleiro. E o oleiro não descarta vaso trincado, vaso quebrado, o oleiro restaura e faz um vaso novo para a glória dele. E faz um vaso para ser uma voz profética em tempo de redenção. Isaías é tido como profeta do palácio, por ser filho de Amós, de uma família real. Ele aparece no contexto da morte do rei Osias, 700 anos antes de Cristo. Ele é o porta-voz de várias mensagens para Israel, para as ações que dominariam Israel. Mas ele profetiza a voz da redenção sobre Jesus em Isaías 53, que é conhecido muito como o servo sofredor. Então, meu irmão, minha irmã, nesta manhã eu quero trazer para você algumas mensagens. A primeira mensagem: aprenda a valorizar os processos de Deus na sua vida. Aprenda a valorizar os processos de Deus na sua vida. Isaías, como profeta da redenção, escrevendo sobre o servo sofredor, ele escreve sobre Jesus. E em Isaías 53, 2, ele diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro. Olha para você ver, Jesus cresceu como um broto tenro. Jeremias 33, 15 vai nos dizer que naqueles dias e naquela época eu farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Referindo-se a este broto, referindo-se a Cristo, referindo-se ao servo sofredor. E é interessante que
Isaías, como voz profética, ele não apresenta Jesus como uma árvore frondosa e frutífera. Ele poderia ter feito isso, mas Isaías vai mostrar que Jesus encara os processos como homem e não como uma grande árvore. Ele é descrito como um broto tenro, como uma semente que é germinada na terra. Por isso lá em João 12 está escrito: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. E Jesus é essa semente no processo de Deus que caiu na terra, após a crucificação, e ao terceiro dia ele ressurge da morte para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, a primeira descrição do profeta para levar ao nosso entendimento nesse processo é uma descrição linda na palavra. Todo crente, pastor Jorge, devia ser apaixonado com a Bíblia, né? Apaixonado com a palavra de Deus, apaixonado com a revelação de Deus. A narrativa profética vai dizer que ele cresceu no ventre de Maria. Não foi só germinado por obra do Espírito Santo, ele cresce no ventre de Maria. A palavra de Deus vai dizer nos evangelhos que ele crescia, e aos 12 anos estava no templo conversando com os doutores da lei. A palavra de Deus vai nos mostrar que ele cresce aprendendo uma profissão com José, o seu pai de criação. A palavra vai nos dizer que ele cresce andando em Belém, andando em Jerusalém, andando em Galileia. O processo na vida de Jesus é um processo de crescimento. Eu quero perguntar, você tem crescido em tempo de pandemia ou decrescido? O seu ministério tem crescido, a sua vida tem crescido, a sua família tem crescido. Você está seguindo os processos de Deus ou você está parado? Lucas 2,52 diz que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Conversando com o bispo João Carlos Lopes da 6ª região recentemente, sobre o contexto, sobre o ministério pastoral, a igreja, a pandemia, as redes sociais, eu disse para ele: bispo, eu sou um novo pastor, um outro pastor transicionando nesse tempo de pandemia. Como o meu ministério tem crescido, como a minha vida espiritual tem crescido, como a revelação de Deus tem crescido. Aí o bispo disse: Pontes, eu tenho convivido com muitos pastores da minha região, da igreja no Brasil, e vários deles, nesse tempo de pandemia, tiveram a sua vida completamente transformada pelo poder de Deus. Querido, como está a sua vida? Não pule os processos. Não pule os processos. Se nós pularmos o processo na vida estudantil, nós vamos ter problema no vestibular. Se nós pularmos os processos na saúde física, nós vamos ter problemas até cardiológico. Se nós pularmos o processo na vida relacional, nós vamos ter conflito familiar. Se nós pularmos o processo na nossa vida como jovem, adolescente, jovem, para se constituir um lar, uma família, nós vamos ter dificuldade nesses processos. Não pule os processos. Eu tenho dito ao Samuel que ele está num processo de Deus, e ele tem que ter paciência. Eu falei: não é fácil. Não, Samuel, não é fácil. Se você não pular o processo, Deus vai te usar para um grande propósito nessa nação. Meu irmão, quanto mais rápido você reconhecer a importância de cada processo, mais capacidade você receberá. Vou repetir para você. Quanto mais rápido você reconhecer a importância de cada processo, mais capacidade você receberá. Receberá capacidade para crescer.
e nós vamos crescer para a glória de Deus. Receberá capacidade para germinar e dar fruto. Receberá capacidade como um broto para romper o solo seco e ser apresentado como um broto, depois um tronco, depois um ramo, depois flores, e então manifestar fruto para a glória de Deus. Amém? Não pule os processos. Sabe, na vida, todos celebram as conquistas, mas poucos celebram os processos. Anote aí no chat. Tá? Hoje eu não mandei o texto para você, né? Pequei, né? Todos celebram as conquistas, mas poucos celebram os processos. Por isso nós temos feito retrospectiva, mostrado que nós estamos caminhando dia a dia, passo a passo, uma coisa de cada vez, cada mês, fase cada fase, ciclo cada ciclo, mas nós estamos aqui, meus irmãos e irmãs, para celebrar os processos de Deus na vida desta igreja, os processos de Deus na nossa cidade. Amado, aí o texto diz: desenvolva as suas raízes. Desenvolva as suas raízes. Ontem nós tivemos um programa fantástico do Soelas. Eu recomendo para você assistir, né, a live de ontem, a programação de ontem do Soelas. Tivemos uma programação fundamental, impactante sobre a palmeira, sobre o cedro do Líbano, sobre as raízes. Isaías 53 disse: como uma raiz saída de uma terra seca. Jesus é o renovo que saiu de uma terra seca. Essa terra seca chamada pandemia, nós sairemos dela renovados em nome de Jesus Cristo. Porque nós temos, meus irmãos, a obra da redenção em nossa vida. Isaías não apresenta o crescimento aparente, mas ele deixa claro, ele ensina na palavra que o broto foi rasgando o solo. O broto estava ligado às raízes fortes. O broto estava ligado à capacidade de vencer a terra desfavorável e seca até chegar às águas profundas, com as suas raízes no solo freático de água viva. Nós, meus irmãos e irmãs, nessa terra chamada pandemia, nessa terra globalizada chamada século 21, com tantas ideologias, com tanta religiosidade, com tanta perversidade, nós vamos rasgar o terro das terra seca e as águas vivas fluirão em nossa vida em nome de Jesus. Fluirão através de um povo de Deus, da igreja do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, não é suficiente ser visto crescendo, é preciso desenvolver a nossa raiz. Não é suficiente crescer, tem que crescer com profundidade, tem que crescer com intimidade, tem que crescer, meus irmãos e irmãs, com os nutrientes necessários para o nosso crescimento. Segurança em tempos de fortaleza, em tempos de adversidade. Nós não vamos construir sobre areia. No deserto cheio de areia, teremos raiz profunda para crescer como o cedro do Líbano, como a palmeira. Oh amado, oh amada, nós queremos ser neste tempo o povo da palavra, o povo da profecia, a voz da profecia, a voz da redenção.
Eu estou orando, pregando, discipulando, treinando, ensinando. Quem ouvir um membro desta igreja, um líder desta igreja, ouvirá o oráculo de Deus através do seu profeta em nome de Jesus. Você pode dizer um amém mais alto? Você crê nisto? Desenvolva os fundamentos imutáveis da palavra de Deus. Pandemia passará. Crise passará, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Em seu relacionamento com Deus, desenvolva essas raízes com a sua família. Meu querido e minha querida, desenvolva suas raízes da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que raízes vêm antes de frutos. Você sabia disso? Não existe fruto que não nasceu de uma raiz. Raízes vêm antes de frutos. O ciclo começa com a semente plantada no solo. O ciclo começa com a semente plantada no solo do coração. O ciclo começa com a semente plantada na nossa vida. O sistema de raízes é processual. Nós, meus irmãos e irmãs, queremos crescer para cima, como a palmeiras que cresce 30, 40 metros. Mas nós, meus irmãos, precisamos ter esse fundamento, porque a raiz pode chegar, meus irmãos, a 3.000 metros de profundidade. E eu quero dizer para você que raiz não cresce certinha, é processual, ela vai descendo, ela vai entortando, ela vai para lá, e quem já viu uma árvore com raízes, raiz para todo lado, parece que os processos estão todos no emaranhado. Mas esses processos, meus irmãos, é a tessitura da graça de Deus, da sua palavra e seu fundamento em nossa vida. Gostou da tessitura, Samuel? Amado, vamos pegar aqui um exemplo de Moisés. 40 anos no palácio, Moisés tem um acidente, e Moisés, por defender os seus irmãos, ele mata um egípcio e ele tem que fugir, e ele vai 40 anos ficar no deserto como pastor de ovelha. E ali, naqueles 40 anos, Moisés é tratado, Moisés é ensinado, Moisés é pastoreado, Moisés é quebrantado. E agora nasce, meus irmãos e irmãs, uma semente rejeitada por Faraó, uma semente rejeitada pelos homens, é ameaçada de morte, mas ela é protegida no Nilo, ela é protegida no deserto, e se levanta, meus irmãos e irmãs, como o maior libertador de Deus na história de Israel, na história do povo de Deus. Eu sempre digo, a maior igreja do Velho Testamento foi pastoreada por este homem, que a princípio estava fugindo. É o sistema das raízes, mas Deus estava escrevendo novos capítulos da história em nome de Jesus. Deus está escrevendo uma nova história. Meu irmão, minha irmã, Jesus passou 30 anos se preparando para o seu ministério, para que ele fosse o cumprimento da profecia. Por isso, meus irmãos, o Messias prometido, a voz da redenção profetizada por Isaías, é a raiz de Davi, o descendente de Jessé, a raiz de Davi, o Filho de Deus. Ele é chamado de Filho de Davi. Ele será, aí a palavra de Deus diz que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Era isso que Isaías estava profetizando em Isaías 53, a voz da redenção.
Meu amado irmão, irmã, a mais poderosa verdade anunciada por Isaías, ela foi estabelecida na cruz, é a certeza que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é a redenção suficiente para a nossa vida. Nós não precisamos de outro Deus, nós não precisamos de outros deuses, nós não precisamos de ideologia. A redenção de Jesus é o suficiente para a salvação de toda a humanidade. Aleluia! Quando nós falamos uma voz da redenção, nós precisamos entender isso, querido. Não precisamos mais viver condenados. Ninguém precisa viver amedrontado da pandemia. E se eu pegar vírus, tem vacina. Se eu pegar vírus, tem tratamento médico. E se eu tratar e não sarar? Glória a Deus, para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Esta é a voz da redenção. Nós não estamos aprisionados e nem desesperançados sem alegria. Isaías diz, meu irmão, minha irmã, que as nossas transgressões traspassaram Jesus. As nossas iniquidades esmagaram Jesus. O nosso castigo produziu feridas, mas foi através dessas feridas em Jesus que nós fomos curados. Falar em redenção é falar em cura. Falar em redenção é falar em salvação. Falar em redenção, a voz da redenção, é no mundo de morte anunciar: Ele é a vida. Jesus morreu a nossa morte, para que hoje nós pudéssemos viver a sua vida. Nós somos a voz da redenção, nós somos a voz da vida, nós somos a voz da vida eterna. Meu amado, mas o texto de Isaías, capítulo 53, eu me lembro quando jovem, muito dos cultos, o pastor jovem, eu citava Isaías 53 de cor e salteado, de ponta, do fim para o começo, do começo para o fim. Às vezes eu citava Isaías, só no citar a palavra as pessoas ficavam maravilhadas e diziam: que sermão maravilhoso que o Senhor começou pregando. Eu disse: não, essa é só a voz do meu Redentor. Meu irmão, minha irmã, depois do sofrimento de sua alma, diz o profeta Isaías, ele verá a luz e ficará satisfeito. Olha, depois que tudo que Israel passou, Israel foi liberto do cativeiro. É isso que Isaías estava dizendo. Depois que Cristo, o Redentor, enfrentou toda a ignomínia, toda a vergonha, toda a humilhação, morto, crucificado, sepultado, mas Ele é o Cristo ressurreto. Meu irmão, minha irmã, Ele ficará satisfeito. Essa é a realidade de todos que vivem segundo a vontade de Deus. Depois do sofrimento, dos processos, existe luz e satisfação. Segura aí firme. Depois desta pandemia, haverá glória de Deus em toda a terra. Aplauda o Senhor. Em casa, depois de tanto tempo de insatisfação, eu estou aqui dizer para você que os processos de Deus, eles trazem luz e satisfação. Não vamos pular o processo, não vamos querer agora andar sem máscara, que é pular o processo.
Não vamos pular o distanciamento, porque é pular o processo. Não vamos, meus irmãos, quebrar as normas, porque é pular o processo. Na verdade, os processos, diz o apóstolo Paulo, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a vontade do Senhor. Concluindo, para nós fecharmos com o propósito da redenção para o Pentecoste. Aprenda a valorizar os processos de Deus na sua vida. Aprenda a valorizar os processos de Deus na sua vida. Segundo, desenvolva suas raízes profundas em Deus, na palavra e na intimidade com Ele. Terceiro, aprenda a viver o poder da redenção todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida, aprenda a viver o poder da redenção. Amado irmão, amada irmã, lá em Atos 1:8, tá? Lá em Atos 1:8, Jesus diz o seguinte: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até o confim da terra. O Pentecoste, meus irmãos e irmãs, que nós tanto falamos que estamos indo rumo a ele, é o cumprimento da profecia da redenção em nossa vida. E nós somos empoderados, não somente salvos para os céus, mas empoderados para pregar, para testemunhar, para anunciar, para abrir as portas da igreja, para convidar os pecadores a Cristo, para ser sal da terra e luz do mundo. É isto que a palavra de Deus nos convida. Nós precisamos desse poder, nós precisamos dessa obra em nossa vida. Vamos ficar de pé? Através, meu irmão, minha irmã, da redenção, nós somos salvos. Mas a salvação, ela é, eu disse isso aqui na Páscoa, a aplicação da obra redentiva em nossa vida. Você só é uma voz da redenção se você experimentar a salvação. Está certo, pastor George, como teólogo? Você só é uma voz da redenção se você viver a salvação em sua vida. Se ela for aplicada na sua vida, e você só é empoderado, cheio do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, se você é uma voz redentiva de Deus em Cristo Jesus. Este é, irmão, o ensino da palavra de Deus. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo da redenção. Não é o tempo da morte, não é o tempo da Covid-19, não é o tempo, meus irmãos, do luto, não é o tempo do distanciamento. Estes são os processos de Deus. Estes são os processos permitidos por Deus, por causa do pecado, por causa da iniquidade do homem. Mas esta é a era da voz redentiva de Deus para, meus irmãos, salvar todo aquele que nele crê. Nós teremos uma grande colheita em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós teremos uma grande colheita. Vamos cantar? Amém. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a
minha vida. Enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória a Deus. Curamos a ti, ó Rei Jesus. Adore ao Senhor Jesus. Curamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome. Nos rendemos aos seus pés. Consagramos todo nós. Consagra o seu ser ao Senhor. Aleluia. Consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia. Meu irmão, nós vamos orar agora. O que Jesus redimiu, o que Jesus comprou, o que Ele conquistou a redenção da humanidade. Preste atenção numa coisa: a humanidade não é do diabo. A humanidade não foi criada para morrer e ter morte eterna. O ser humano é a coroa da criação de Deus. A voz da redenção é para anunciar a salvação para a humanidade. Jesus conquistou o livre acesso a Deus. Todos que estão ouvindo essa palavra podem orar a Deus, ter acesso a Deus e dizer: Pai nosso que estás nos céus. Jesus abriu um novo e vivo caminho, e Ele derramou o seu Espírito, dizendo o seguinte: vocês nesse processo precisam de graça, precisam de poder, precisam de unção. Sem a minha presença, sem o meu Espírito, vocês não darão conta, vocês não verão o processo. Mas aí ele acrescenta: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Amém, amém e amém. Vou convidar a Neide para vir orar ao Senhor por nós, dentro dessa palavra, pedindo a Deus que levante-nos, como o Peter estava dizendo no começo do louvor, como essa voz redentiva, essa voz salvadora, essa voz de poder. Nós somos agentes de milagres, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus querido, Deus amado, nós queremos, ó Pai, nessa manhã, Oh Deus, declarar, ó Deus, que verdadeiramente o Senhor planejou a salvação. oh Deus, E através de Jesus houve a libertação da humanidade. oh Deus, O Filho executou a salvação, ó Deus, trazendo a redenção com o seu sangue, libertando o homem do seu pecado. sim, ó Deus, Mas o Espírito Santo, Ele sim pode aplicar a salvação no coração do pecador. oh Deus, E nessa manhã, ó Pai, nós queremos te pedir que nós possamos verdadeiramente estar na tua redenção. sim, ó Deus, Nós clamamos, ó Pai, um povo santificado. Nós clamamos, ó Pai, por um povo, ó Pai, que Deus, quer se render em adoração, que quer se render, ó Pai, em comunhão, que quer Deus, se render, ó Pai, no
partir do pão. Ó Espírito Santo, que nessa manhã esta palavra possa arder nos nossos corações de maneira constrangedora, ó Pai. Porque nós queremos ser, ó Pai, verdadeiramente homens e mulheres que são inspirados pela Tua palavra. E é na Tua palavra, ó Pai, que nós queremos declarar que águas vivas, ó Pai, fluirão sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre a sociedade, ó Pai. Nós queremos declarar em nome de Jesus que haverá salvação em nossos lares, ó Pai, que haverá restauração, ó Deus, que haverá reconstrução, ó Pai, daquilo que se perdeu, que haverá em nome de Jesus, ó Pai, o agir do Senhor em nossas vidas, e que nessa manhã nós possamos tomar posse dessa palavra, e que nós possamos crer que verdadeiramente, para sempre, para sempre, para sempre, nós estaremos com o Senhor na glória. É o que eu oro, Senhor, é o que eu declaro sobre a Tua igreja, e que nós possamos nessa manhã declarar amém, que assim seja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode assentar. Vamos nesse instante ver os processos de Deus na nossa vida. Ainda temos uns minutos. Eu quero pedir para passar aí a retrospectiva, são 7 minutos. Você vai ver que Deus trabalha com processos. Então, sem pressa, sem correria, sem estresse. Pode soltar para nós. Se der. O mundo, ele ficou conturbado, uma pandemia de proporções globais. A igreja cristã, a igreja evangélica foi para as casas. Então nós começamos a ver que a gente precisava ser a igreja do primeiro século, a igreja nas casas. Aí nós começamos a desenvolver programas, estudo bíblico, reunião de oração, programas como o Porta Aberta, passou a ser uma voz efetiva. Posteriormente, no processo, os jovens resolveram fazer uma live, fizeram uma noite country que foi um sucesso. Meu Deus nunca falhou, Senhor. Ele provou, você vai ver, tem todo poder. Tenha coragem, meu irmão, tenha coragem pra confiar, meu Deus, não se atrasará, você vai ver, tem todo poder. Perdoa o pecado. Nós fizemos uma viagem para o Espírito Santo uma vez na igreja, com a orquestra. E lá nós ficávamos na casa das pessoas. E aí tinha uma pessoa que chamava Denis, e tinha outra pessoa que chamava Eudenis. E aí o Denis pegou e chegou na casa da pessoa e falou assim: ô, sou eu, Denis. Só que ela, tá? Eu, Denis? Ela estava assim: não, eu sou eu, Denis. Aí o Denis: não, eu sou o Denis. Não, aqui, ô irmão, meu nome é Eudenis mesmo. Até eles descobrirem que o nome de um era Eudenis e o nome do outro era Denis. Que piada de tio, velho. Vamos lá, passando pelo mesmo bastão. Aonde que eu quero chegar? Fizemos a programação da Sexta-feira da Paixão, com transmissão para toda a região, para todo o distrito. Nós também fizemos a celebração da Páscoa na igreja. Jesus, é com muita alegria que nós estamos aqui nesta concentração de Páscoa online, para levar a mensagem da Páscoa, para levar a mensagem da esperança, a mensagem da ressurreição. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, saudar você em nome de Deus.
o segundo semestre veio e nós continuamos fechados. Até que veio o primeiro culto na reabertura do templo. Todos com medo. Nós tínhamos aqui na reabertura 15 pessoas. Mas para quem tinha zerado, agora recomeçar com 15, os nossos cultos serão presencial e online. Queremos abençoar você, louvar a Deus pela sua, agradecer a Deus por este privilégio, por essa bênção, essa dádiva que Ele está concedendo a nós, a reabertura da nossa igreja. Mas também queremos louvar a Deus porque nós temos hoje a rede social para estar com você aí na sua casa. Que coisa boa! E nós fomos trabalhando as programações, as ações da igreja, até o Natal. O Natal nós fizemos uma grande festa, um musical de Natal, uma mensagem de esperança, algo assim encorajador. Agora eu quero dizer para você, em meio à insegurança, nós tínhamos uma convicção. Quem estava passando era a pandemia. A nossa esperança estava se renovando, porque a igreja é o ambiente que promove a vida. Veio o ano de 2021, a igreja aberta, aí nós tomamos uma decisão, ser igreja online, porque muitos não poderiam vir, principalmente os idosos. Alguns idosos corajosamente vieram, né? A gente pode citar aqui a Marlúcia, veio para tocar conosco o piano, o pastor Maurílio algumas vezes conosco, né? A Thelma, outras vezes a Dorcas, né? A Euni Pinheiro, o Joel. Nós tivemos um grupo que assim veio e deu apoio. Qual é o segredo, né, se é que tem algum segredo, da igreja nesse tempo de pandemia? A unidade da igreja, todo mundo orando, todo mundo colaborando, as pessoas entregando seus dízimos com alegria, a fidelidade a Deus. Nós, nesse tempo de pandemia, nunca atrasamos um compromisso, pagamos sempre em dia ou adiantado. Todo mês nós damos o dízimo dos dízimos, nós damos a primícia de toda a receita que entra na nossa igreja para a obra missionária. Foi assim que nós fomos redesenhando a nossa caminhada pastoral, cuidando das pessoas. Trabalho com mulheres imigrantes, apoio à creche, apoio a famílias carentes, cesta básica. Então, querido irmão, querida irmã, eu posso dizer a você que nós entendemos que nós somos uma voz profética de Deus. Está mais fácil lidarmos com a onda roxa do que quando nós não sabíamos nada. Além de não sabermos nada, não sabemos o que era pandemia de verdade, a maioria não sabia, essa confusão toda que está polarizada até hoje. Hoje, nós já temos o recurso da tecnologia, a experiência da nossa equipe. Nós temos uma equipe muito bem assim, preparada, alinhada, né? Pastora Maciel, Delcio, Eduardo, pastora Ironice, né? Elisete, as meninas e o Lucas que trabalham com livros do surdo, o pessoal aqui da tecnologia. Nós temos, né, agora uma nova igreja que nasceu nesse tempo de pandemia, lá no bairro Taquaril, com o irmão Rosemar e a irmã Eliane.
você vai vendo assim como é que Deus foi levantando pessoas. Nós temos o Bíblia hoje, uma ótima audiência com a irmã Eunice e o irmão Luciano. A nossa escola dominical é uma bênção domingo de manhã. A equipe de louvor com o Samuel, o Peter, né, o Tiago e todas as pessoas que Deus tem levantado, tudo isso, irmãos e irmãs, tem sido marcante. Somos uma igreja com uma voz pastoral para cuidar, uma voz apostólica, porque nós empoderamos os nossos membros para serem profetas digitais, missionários digitais, e somos uma igreja profética. Nós temos orado e trazido o céu para nossa casa em tempo de pandemia. Então, essa onda roxa, nós vamos marchar com ousadia, com mais coragem, com mais intrepidez, para fazer missão, ser uma igreja relevante e fazer diferença, em nome de Jesus, amém. Aleluia. São os processos. Aplauda ao Senhor Jesus, você em casa. Nós queremos andar no processo de Deus. Se eu falar para você que é fácil, a gente está assim só dançando, né? Dança no Espírito, só vitória, não é bem assim não. É muita luta, é muita prova, a gente tem que focar. Eu tenho dito que a gente tem que, o boi é grande, mas tem que comer um bife a cada dia. Mas nós temos uma certeza, o melhor de tudo é que nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós somos a voz da redenção. Vamos ficar de pé e orar. Eu quero convidar o nosso irmão Carlos para vir orar, agradecendo a Deus por essa voz de redenção, agradecendo a Deus por todos que têm caminhado conosco, todos que têm se levantado nesse tempo, todos que têm se doado, você de casa, que é uma bênção na vida. Talvez você nessa pandemia não pisou no templo nenhuma vez, mas você é fiel, você ora, você compartilha, você oferta, você contribui, você dá o dízimo. Há várias formas de ser essa voz, e eu tenho a expectativa que domingo nós vamos ter uma grande ceia aqui para a glória de Jesus. Eu tenho fé, e nós vamos orar ao Senhor agora, a voz da redenção para Belo Horizonte, para Minas Gerais, para o Brasil, aonde chegar esta mensagem digital. Glória a Deus. Senhor Deus, quero te agradecer, ó Pai, por cada pessoa que está disponível, ó Deus, a continuar fazendo a sua obra. Oh, Deus. Nada pode parar aquilo que está aceso dentro dos nossos corações, Senhor. Sim, ó Pai. É fazer a tua vontade, é continuar, ó Deus, levando a tua palavra em qualquer canto da terra. Senhor. E hoje nós temos a possibilidade de ter a internet, ó Deus, os recursos, Deus. ó Deus, que leva a sua palavra aonde nós não podemos ir, Senhor. Sim, Mas nós estamos te pedindo, ó Deus, abençoe essa equipe. Oh, Deus. Acrescenta ela, Deus. Acenda nos corações de todos os pastores, Pai. ó Pai, essa vontade de continuar fazendo a sua obra. Sim, ó Deus. Que eles possam enxergar, Deus, que é o teu reino, é o teu querer, a tua vontade, ó Deus, porque Sim, a ó tua Deus. palavra, ó Deus, ela não vai passar, Senhor. Oh, Deus. Porque nós somos a geração que Oh, faz Deus. hoje, Pai. Nós somos uma geração Oh, que Pai. está clamando o Senhor, realizando a sua obra, Sim, porque ó nós Deus. temos profetizado, ó Deus, que o Senhor vai nos proteger e vai nos livrar de todo o mal, e o Senhor Oh, tem Deus. feito isso, ó Deus. Continua estendendo, ó Deus, nos nossos corações, Pai. que famílias que estão nos ouvindo agora nessa manhã, ó Deus. possa ser, ó Deus, uma atalaia do Senhor, Nome porque de Jesus. temos oportunidade, eu e você Oh, tem Pai. oportunidade de continuar fazendo a Sim, ó vontade de Deus. Deus. Nada pode parar a glória de Oh, Deus. através da sua vida. Oh, Deus. Muito obrigado por essa equipe. Oh, Muito obrigado Deus. por o Senhor ter usado esses garotos, ó Deus. Oh, o pastor, Deus. ó Deus, que está disponível a Oh, fazer a Pai. tua vontade.
e nós proclamamos o Senhor e profetizamos. Eis-nos aqui, Senhor. Usa nós, ó Pai, usa as nossas vidas, porque nós estamos empoderados pelo Teu poder. Nós estamos agradecidos, ó Deus, pela Tua presença, porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos deu vida, e a Tua palavra fala que o Senhor nos deu vida e vida com abundância, ó Pai. Por isso estamos aqui, ó Deus, em prontidão a servir ao Senhor, porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Sim, ó Jesus querido, ó Espírito Santo, acende em cada coração agora a necessidade, o fogo do Espírito, a vontade imparável de fazer a Tua vontade, ó Deus, porque nós estamos aqui, ó Deus, para Te servir, e nós somos os atalaia do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus. E amém. Glória a Deus. Vamos receber a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Seja com o povo de Deus, seja com a igreja de Jesus, nos processos de Deus na vida dela, a comunhão, a unção, a revelação e o poder do Espírito Santo possa nos fortalecer para ser a voz da redenção no século em que nós estamos vivendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Hoje, às 18 horas, nós teremos o culto presencial. A igreja vai estar aberta para aqueles que quiserem estar no culto presencial hoje à noite. Vai estar aqui o irmão Ademir e a irmã Janaína, né, ministrando a palavra, a irmã Janaína. E às 19 horas nós teremos o culto presencial no Taquaril. O culto da central das 18 horas será presencial e online, tá? Vou repetir, o culto da central às 18 horas será presencial e online. Tenha uma boa tarde, Deus te abençoe, um bom almoço para todos.